Os Cavaleiros Templários, Banqueiros de Deus. Eles são imortalizados como monges guerreiros, os guardiões do Santo Graal, envoltos em mantos brancos com uma cruz vermelha. Mas a imagem popular dos Cavaleiros Templários conta apenas metade da história. Por trás da espada e da armadura, existia uma organização com uma mente brilhante para a inovação, a logística e, acima de tudo, as finanças. E se eu lhe dissesse que os Templários criaram o primeiro sistema bancário internacional do mundo? Que eles inventaram uma forma de cheque de viagem 700 anos antes de ele existir? E que se tornaram tão ricos e poderosos que reis e papas eram seus devedores? Um poder financeiro que selaria o seu destino trágico. Hoje, no Gabinete de Curiosidades, abrimos o dossiê secreto dos Cavaleiros Templários para desvendar como a mais famosa ordem militar da cristandade se tornou, na verdade, a mais poderosa corporação multinacional da Idade Média. Parte 1. A necessidade e a inovação. Tudo começou no início do século XII. Após a Primeira Cruzada, peregrinos cristãos de toda a Europa viajavam para a Terra Santa. Mas a jornada era perigosa. Ladrões e salteadores infestavam as estradas, e carregar grandes quantidades de ouro e prata era um convite ao desastre. Foi para proteger estes peregrinos que a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou simplesmente Templários, foi fundada. Mas a sua verdadeira inovação não foi a sua força militar, mas sim a sua solução para o problema do dinheiro. Eles criaram um sistema engenhoso. Um peregrino podia depositar o seu dinheiro numa comenda templária em Londres ou Paris. Em troca, recebia uma carta de crédito, uma nota escrita numa cifra complexa que só os templários conseguiam decifrar. Ao chegar a Jerusalém, ele apresentava essa carta em outra comenda templária. E, após a verificação da sua autenticidade, podia levantar a mesma quantia, descontando uma pequena taxa de administração. Era, na sua essência, o primeiro sistema de transferência bancária internacional, um precursor do sistema SWIFT. Parte 2. O Império Financeiro. Este sistema transformou os templários. De uma ordem pobre, eles rapidamente se tornaram os banqueiros da Europa. Sua rede de comendas, que se estendia de Portugal a Jerusalém, funcionava como uma rede de agências bancárias interligadas e fortificadas. Sua reputação de honestidade e sua formidável força militar tornavam-no o lugar mais seguro para guardar riquezas. Nobres e reis começaram a usar os templários para guardar suas fortunas, obter empréstimos e gerenciar suas finanças. O Templo de Paris, sua principal comenda na França, tornou-se o centro de fato do sistema financeiro do país. Os templários geriam as cobranças de impostos, administravam propriedades e até mesmo a tesouraria de nações inteiras quando os reis iam para as cruzadas. Eles possuíam frotas de navios, tornando-se uma potência marítima e detinham vastas extensões de terra, vinhas e quintas por toda a Europa. A ordem militar tinha se tornado um império econômico, a primeira corporação grande demais para falir. Parte 3. A queda de um gigante. Mas um poder tão grande gera inimigos poderosos. No início do século XIV, o rei de França, Felipe IV, o Belo, era um monarca ambicioso e estava profundamente endividado com a Ordem Templária, após uma guerra dispendiosa com a Inglaterra. Ele já havia demonstrado a sua falta de escrúpulos ao expulsar os judeus de França para confiscar seus bens. Agora, seus olhos viravam-se para a imensa riqueza dos templários. Ele via a independência e o poder da ordem como uma ameaça ao seu próprio trono. A solução? Destruir seus credores. Em conluio com o Papa Clemente V, a quem ele controlava politicamente, Felipe planejou um ataque coordenado e secreto. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que ficaria para sempre marcada no imaginário ocidental como um dia de azar, o rei ordenou a prisão de todos os templários em França. Apanhados de surpresa, centenas de cavaleiros, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay, foram detidos simultaneamente.
Parte 4. As acusações e o fim trágico. As acusações contra os templários eram chocantes e desenhadas para inflamar a opinião pública e destruir a reputação da ordem. Foram acusados de heresia, de cuspir na cruz durante os rituais de iniciação, de negar Cristo, de adoração a um idolo misterioso de cabeça de bode chamado Bafomé e de práticas homossexuais. Acusações fabricadas para chocar uma sociedade profundamente religiosa. Sob tortura brutal, aplicada pelos agentes do rei, muitos cavaleiros confessaram estes crimes forjados. O julgamento foi uma farsa, do início ao fim. Apesar de muitos templários, incluindo Jeaque de Molay, se terem retratado corajosamente de suas confissões forçadas, o destino da ordem estava selado. Em 1312, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a ordem. Em 1314, Jeaque de Molay foi queimado vivo numa estaca, em Paris. Diz a lenda que das chamas ele amaldiçoou o rei Felipe e o Papa Clemente, convocando-os a encontrarem-se com ele perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. E, de fato, ambos morreram nos meses seguintes. A queda dos templários deixou um vácuo de poder e um legado de mistério que perdura até hoje. Foram eles realmente hereges? Ou foram vítimas da ganância de um rei endividado? Sua história é um aviso poderoso sobre como a riqueza e a influência podem atrair a inveja e a destruição. Eles não eram apenas soldados de Cristo, eles eram os arquitetos de um sistema financeiro que estava séculos à frente do seu tempo. Se gostou de abrir este dossiê, junte-se ao Gabinete de Curiosidades. Inscreva-se, pois a nossa busca por segredos está apenas começando.